porque ela nos forja, ela nos trata como igreja. Então, esta é uma série para gente madura, essa é uma série para adultos espirituais, pessoas que têm limitações na sua relação espiritual com Deus por serem potencialmente infantis demais na sua relação com Deus, talvez patinem um pouquinho. Vou fazer de tudo para que não seja o seu caso. Eu entendo que essa é uma reunião de adultos espirituais. Então, nós estamos ganhando um corpo de maturidade, de excelência como igreja, né? Que era aquilo que o Senhor me mandou fazer junto com a minha família, era gerar uma igreja segundo o coração dele, na estrutura dele, na força da natureza daquilo que a igreja tem que ser em Deus. Então eu recomendo muito que você não perca essa série por nada. Começamos hoje, eu não consigo prever quanto tempo vai levar, mas vai levar o tempo suficiente para eu compartilhar com você sobre essa estrutura inabalável que é a igreja de Jesus. E por que que nós, quando entendemos a estrutura inabalável que somos como igreja, nós então nos tornamos o lugar mais seguro da terra. É essa a ideia, construir um ambiente de segurança para que as pessoas possam vir sem medo e que haja então cura, recuperação, restauração, etc. e etc. Ok? Então vamos lá. Eu quero que você me acompanhe, porque nós teremos semanas bem interessantes. Todas as vezes que eu abro a Bíblia e eu menciono qualquer conteúdo, por exemplo, do Antigo Testamento, já falei isso outras vezes, vou fazer um resumo rápido, não exaustivo, para aqueles que são mais novos. Você sabe que a Bíblia que a gente tem na mão não foi escrita para nós, né? O Antigo Testamento em particular, então, muito menos. O Antigo Testamento tem nada a ver com a gente. O que é a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento? É a história de uma família, sua peregrinação, seu culto e os seus conflitos na relação do seu culto. É por isso que quando você conversa com um judeu, a tendência é que a conversa se torne estressante. Na prática, é como se você dissesse assim: me fale da história da sua família. E o judeu pode potencialmente dizer assim: não é da sua conta. Não é da sua conta. É a história da nossa família, da nossa peregrinação, do nosso culto e da nossa relação com Ele. É isso que se torna especialmente o Antigo Testamento. Também é desafiador, por quê? Porque quando o novo nascimento surge, nós somos desafiados à vida pela fé. Aí vem a prova dos elementos. Você pergunta para o judeu, né? Então, aquele rio Jordão, como é que é? Ele diz, vem cá, é esse aqui, ó. Esse é ele. Ele pode mostrar. Mas e a história do Monte Sinai? Não, deixa eu te mostrar o monte primeiro. É aquele, ó. Agora você vai entender. Mas e a oliveira, do que se trata? Não dá para eu conversar com você sobre a oliveira sem que eu lhe mostre a oliveira. É essa aqui. Tudo que você pergunta ao judeu na sua prova de fé é físico. Pode ser tocado e demonstrado. Agora, quando perguntam para nós, a nossa prova de fé, tudo que a gente tem é um túmulo vazio. E se você não acreditar, já era. Você só tem um túmulo vazio para mostrar. Isso precisa de fé. Você precisa crer. Não dá para você mostrar fisicamente, porque isso demanda fé. Existe um chamado de Deus, e eu entendo a respeito desse tempo, existe um chamado de Deus, e eu entendo que esse chamado está cada vez mais intenso e muito mais audível do que qualquer outro tempo. É um chamado para um retorno, para que definitivamente a gente se torne a comunidade dos filhos de Deus, porque muitos não são ainda, nem perto chegaram. Por isso a importância de sabermos sobre a igreja inabalável. Nós estamos sendo convidados por Deus nesse tempo a sermos elevados à estatura de Cristo. A mentalidade, a postura, a natureza, a firmeza, a condição inabalável de Cristo.
Por isso, essa linguagem é uma linguagem para adultos que realmente entendem a vida que têm em Deus e a sua jornada com Deus. E eu sei que a grande maioria de nós sempre supôs que logo depois que você decidiu aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você teve a esperança de imediatamente fazer parte de uma comunidade de amigos, de uma família de irmãos e irmãs, que desfrutariam de companheirismo um dos outros, caminhando juntos para a glória eterna, até que um belo dia você descobre que na prática não é bem assim. Você descobre um destilar de ódio, desespero, desequilíbrio, inconstância, rivalidade, competição, medida de força, estupidez, violência, deselegância. Sabe qual é a minha maior batalha aqui como pastor dessa igreja? Meu sonho é uma igreja educada, espiritualmente nobre, finesse espiritual, como Jesus era. Essa história de que você se torna... O cara, antes de ser crente, ele é gente boa, cara. Fala com todo mundo, fala com os vizinhos, come na mesa de qualquer um. Virou crente, é um chato. Uma mulher insuportável, desequilibrada, um homem estúpido, violento, um cara completamente desnecessário no meio da comunidade. Para algumas pessoas, parece que a pior coisa que aconteceu na vida dele foi entrar aqui. O que está acontecendo com a gente? Poxa, não somos uma família de amigos e afins? Em uma comunidade de irmãos e irmãs? Que caminham juntos para um ambiente de glória? E, de repente, no meio de um intervalo de relacionamento ou sociabilidade, a gente se odeia e decreta a morte do outro por palavras. Eu vou lutar eternamente contra isso. Eu tenho pavor à violência espiritual. E nós vamos iniciar hoje uma jornada de responsabilidade cristã, espiritual, como igreja. Seremos educados, seremos finos em Deus, teremos finesse, educação espiritual, calma, paz, tranquilidade. E não estou dizendo para você que eu sou perfeito nisso. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Ainda tem gente que acredita que Deus nos coloca aqui para pastorear uma igreja porque a gente é o melhor do rebanho. Geralmente Deus coloca aqui o pior desse rebanho. E Paulo diz assim: e se eu conseguir me salvar no fim, eu estou no lucro. Porque é bem provável que eu me perca no caminho. Não é? É muito difícil, mas Deus faz assim. Então é uma espada de dois gumes. Não é uma imposição autoritária de perfeição. É uma espada que me corta e eu digo: Senhor, preciso alertar meus irmãos. Preciso avisar os meus irmãos. Ok? Nós estamos sendo chamados para nos tornar de fato a igreja de Cristo. Então vamos lá. No Antigo Testamento, eu quero que você, se você pode, abra comigo o livro do profeta Isaías, capítulo de número 51. Ok? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 51. E vamos usar a sombra destas palavras proféticas. Hoje, nós, gerados por Cristo como filhos de Abraão pela fé. Pastor, então, do que nos serve a palavra? Como filhos de Abraão pela fé, nós passamos a ter acesso a esse conteúdo por Cristo Jesus. Então, agora nós somos inseridos nessa possibilidade de sermos co-herdeiros com Cristo. Ok? Então, vamos entender na sombra da profecia que Isaías tem aqui em Isaías 51, o que é essa igreja inabalável, o que é este ambiente se tornando o lugar mais seguro da terra. Ok? Muito bem. Isaías capítulo 51, versículo de número 1. Ouve-me, vós, os que seguis a justiça. Todas as vezes que eu
fizer a leitura do Isaías 51, coloque a sua mente, a sombra se tornando visível, e agora, como igreja, manifestamos esta palavra de forma prática e visível. Então preste atenção. Ouvi-me vós, os que seguis a justiça. Ok, seguimos Jesus, seguimos a justiça. Cabe bem para a igreja, cabe bem. Os que buscais ao Senhor. Sim, buscamos ao Senhor. Faz sentido, ok. Olhai para a rocha, de onde fostes cortados, e para a caverna do poço, de onde fostes cavados. De alguma forma, salta do texto o alerta de Deus dizendo: preste atenção, o seu começo sempre será discreto, porém o seu final será poderoso. O versículo 1, ele tem uma crescente. Ele está dizendo, pensa um pouquinho, como tudo aconteceu. Deus é um Deus de crescente, de evolução, de continuidade amplificada, multiplicada. Significa que cada dia que eu lhe encontre, você e eu, como igreja de Jesus, precisamos estar cada dia melhores. O que éramos ontem pode ser um pouquinho a mais, mas não é o mesmo do que nos tornamos hoje, porque crescemos nele, de glória em glória, de fé em fé. Faz sentido à medida que você lê o verso 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele um só, eu o chamei, eu o abençoei e eu o multipliquei. Deus, quando olha para mim e para você, ele nos chama, ele nos abençoa e ele nos amplia, ele nos multiplica. Tem pessoas que só andam para trás, já percebeu? É o caminho inverso. Não, segundo os versos 1 e 2, na condição de igreja, porque nós somos indivíduos, e agora você vai começar a entender o segredo. Olhe para a rocha, você vai entender o porquê da rocha. De onde foram tirados. Então, o Senhor está dizendo, eu olhei para um só, eu o chamei, o abençoei e fiz deles muitos. Deus está dizendo, a minha expectativa em relação a você é que você se torne cada dia mais multiplicadamente melhor, muitas vezes melhor do que quando eu te encontrei sozinho. Tudo bem, está simples. Versículo 4, versículo 3. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Cara, Deus é um Deus de promessas. Deus não muda, Ele é um Deus de promessas. Só que toda promessa, aqui no versículo 3, está associada à memória e à lembrança de que nós devemos ter a respeito da rocha de onde fomos cortados. Da rocha de onde nós fomos tirados. O versículo 4 diz, atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. De que a gente está falando? De Cristo. A respeito de quem estamos falando? A igreja. De que se trata o assunto? Eu e você. Escute isso. Eu vou ler de novo. Atendei-me, povo meu.
Essa palavra é uma palavra liberada de restauração e salvação para Israel. Porém, veja a sombra profética que alcança a igreja. Atendei-me, povo meu e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim. Porque de mim sairá a lei, verbo, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Quando Jesus vem e se manifesta e se revela para confirmar essa profecia. E nós, como igreja, fomos gerados e nos tornamos a luz para as nações, segundo Jesus. Então eu quero que com ouvidos maduros me ouçam, por favor, em nome de Jesus. Não é a igreja que está enfrentando um mundo corrompido, mas é um mundo corrompido que está caminhando, tendo nele uma igreja tímida e sem expressão. Não é o mundo que está entrando na sua casa. É a sua timidez em expressão de ser igreja que permitiu lá que isso acontecesse. Ouçam. Pastor, a gente está sofrendo no mundo. Se somos a igreja de Jesus, o mundo não é o nosso sofrimento. O mundo é a nossa responsabilidade. Porque somos a igreja de Jesus. Todas as vezes que ser igreja é não assumir responsabilidade, o mundo acessará os ambientes onde nós devíamos nos posicionar como igreja. Então não é só entrar na sua casa mudo e sair calado de manhã. Não é só construir os seus relacionamentos sem uma palavra que convença e transforme e manifeste graça. O mundo vai acessar, o mundo vai se conectar, o mundo vai trazer ambiente naquilo que você não der ambiente, naquilo onde você não for igreja. Então esse é o grande desafio. Todas as vezes que a igreja assuma a sua responsabilidade, todas as vezes que a igreja assume a sua responsabilidade, ela se torna luz e sal para o mundo. Ela se torna cura para as nações. Tudo aquilo que na nossa volta é confusão, tudo aquilo que causa opressão, na verdade, não é opressão. O mundo está me oprimindo, os dias estão muito difíceis, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo afrontado, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo pelo mundo. Não, nenhum nível de aflição aí no mundo simboliza a opressão. A falta de entendimento do mundo a respeito de Deus é uma exortação para a igreja. É uma exortação para a igreja, porque quando nós deixamos de ser o que nós somos chamados para ser, o que fomos chamados para ser, segundo a palavra profética de Isaías e o que Jesus veio revelar que nós seríamos? A igreja de um Deus vivo. Vamos chegar lá. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 8, e no versículo de número 15, dizendo: porque não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são comparadas com a glória que está por nós e ainda há de vir. Eu gosto dessa expressão, com a glória que está em nós e que ainda há de vir. A igreja não está para manifestar o que vai ser. A igreja existe para revelar o que ela já é. E isso faz uma grande diferença no final. Porque a ardente expectação da criatura
espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade por glória e glória dos filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo não está sofrendo por sua própria corrupção. O sofrimento do mundo é a exortação de Deus em relação à igreja e é o clamor desesperado da criação dizendo: aonde estão os filhos de Deus e que se manifestem sobre nós com a glória que carregam de Deus? Ah, bendito seja o nome do Senhor. O mundo está em trevas, então quem é a luz do mundo? Senão a igreja. Mas o mundo está corrompido, então quem é o sal da terra, senão a igreja? Agora, do que serve? Porque se o sal for incapaz de dar significado, ele é perdido, para nada mais serve. Se nós somos a igreja de Jesus, a gente tem que parar de lamentar o estado do mundo e passar a assumir a nossa responsabilidade como igreja. É isso que a Bíblia está dizendo. Tem alguém aí? Diga alguma coisa. Podemos trocar a chave. Receba, pega, receba, pega, receba, pega. Podemos trocar a chave. Sem fazer também. Seguimos. Essa igreja é uma casa diferente. Versículo 5. Perto está a minha justiça. Vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Aí vem o versículo 6. Por favor, eu oro para que você entenda isso agora. Levantai então os vossos olhos para os céus, e olhai de lá para a terra. Falar de novo. Espirituais discernem coisas espirituais. Vamos de novo. Levantai os vossos olhos para cima e de lá olhem para a terra. De lá olhem para a terra. De cima para baixo e vejam a terra. Deus quer que tenhamos uma visão de mundo, não a partir do mundo, mas a partir de cima, a partir do céu. Se você medir a sua visão como igreja a partir do mundo, o desespero te pega, o caos te pega, as trevas te pegam. Mas se os teus olhos forem de cima para baixo, você verá o favor do Senhor. Ah, bendito seja Deus! Uma restauração imediata da nossa visão espiritual. Por que precisamos olhar para a terra de cima para baixo? Para que o nosso evangelho seja responsável e não escapista. Deus não precisa de ninguém pelo evangelho que só pensa seguir com ele por causa do céu. Evangelho não é escape. Evangelho é responsabilidade da igreja de Jesus. Alguém diga alguma coisa. Aleluia! Levantai os vossos olhos para os céus e olhem de lá para baixo. Olhem de lá para a terra, porque os céus desaparecerão com a fumaça e a terra se envelhecerá como roupa. E os seus moradores morrerão semelhante, porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça, ela não será abolida. Quem tem ouvidos, ouça esta palavra. Tem 4 anos que nós estamos aqui, e a cada semana eu fico medindo quanto de maturidade eu vou soltar. Você não tem ideia como minha cabeça trabalha. A visão que Deus nos deu para esse ambiente de trabalho. Às vezes algumas pessoas dizem assim, pastor, alguém, amigo, família,
não acredita, não quer ir porque acha que a igreja não precisa de nenhuma visão. Não, não é que ele não quer vir, ele não aguenta ouvir. Ele não aguenta ouvir. Ouvir. Todas as pessoas que escolhem viver uma vida de igreja somente com a intenção de ir para o céu, só dão trabalho aqui e não ajudam em nada. Só caminham debaixo de demanda. Seja bem-vindo, Abatiante. Toda quarta-feira eu falo pro Bruno, pros meninos, perdi uns 10 hoje. Não volta, não tem coragem de voltar. Mas volta, vocês sempre voltam. Eu vou falar de novo. Se a sua vida com Deus e igreja é apenas por uma expectativa de futuro e céu, não me admira a demanda com que você vive. Termina o dia num total desespero e numa demanda espiritual sem precedentes. Ai, quem dera Jesus voltava hoje, porque eu não aguento essa vida. Pelo menos se eu morrer hoje eu vou para o céu. Tudo se resume a céu. E todas as pessoas que têm o seu desabafo, sua vida com Deus, com expectativa de céu, estão escravos de demanda e nunca se libertam disso. Nunca se libertam disso. Bota uma coisa na sua cabeça. O céu não é seu destino. O céu é a sua origem. Você não vai para o céu, você volta para casa. Então, se você volta para casa, a expectativa que você tem que ter não é sobre o futuro ou céu. Você tem que ter a perspectiva de uma eternidade dentro de você, porque você já vive ela agora. E tudo muda quando você entende isso. Porque isto é ser igreja inabalável. A Bíblia diz que Deus nos gerou para enchermos a terra da sua glória. Então por que você quer ir embora daqui? Por que a sua expectativa é só o céu sem o significado do que é ter vivido aqui? Acorda, estou falando com uma igreja inabalável. Nós fomos gerados para enchermos esta terra com a glória de Deus, como uma igreja inabalável. E essa perspectiva vai mudar a partir de hoje, na sua vida, a partir dessas quartas-feiras. Diga glória a Deus. Eu vou ler de novo. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra abaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abalada. Você não entendeu? Vou ter que falar de novo. Eu vou ler umas 10 vezes, até você pegar. Levantai os vossos olhos para o céu e olhai para a terra. Pegou ou não? Vou falar de novo. Levantai os vossos olhos para o céu e olhai para a terra. Pegou ou não? Por que você está vivendo só pelo céu? Se Deus está dizendo, olhe do céu para a terra. Deus está dizendo, o meu foco é a terra. Não vai ter sentido você ficar por aqui, se não fizer sentido você estar aí embaixo. Vai perder seu tempo. E a Bíblia diz, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Deus está fazendo promessas à terra. Deus não está dizendo, o meu céu será incrível, o meu céu será tremendo, o meu céu será cheio, cheio porque você vai entrar, cheio porque você vai chegar. Ele está dizendo, vai passar tudo nessa terra, mas a palavra liberada sobre ela vai ficar nela, vai permanecer ela, e eu vou restaurá-la. Eu vou curá-la, eu vou restaurá-la, vou estabelecer minha justiça nela. Quanto mais rápido a gente entender isso, mais leve fica a nossa vida aqui.
Ai, gente. Versículo 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça. Ouvi-me, vós. Está falando com a gente, não está? Olha, igreja, ouvi-me, vós que conheceis a justiça. Está falando com a igreja. Povo, em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Ah, isso aqui vai doer. Você quer que eu traduza num português? Devagar. Vai devagar. Rasgadinho? Vou ler de novo. Vou te dar a chance. Vou te dar o direito da dúvida. Me ouça, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Para de ser mole. Para de chorar por qualquer coisa. Para de se abater por qualquer coisa. Para de desistir. Para de se turbar por qualquer nível de injúria. Você é a igreja inabalável de Deus. Ei, pastor, para de ser mole, diz o Senhor. O nível de ofensa que não tem fim. O nível de mágoa que não tem fim. Meu irmão, quer dar a paz do Senhor? Dê. Não dê, vai cuidar da sua vida. Quer me dar oi? Dê. Não quer, não dê. Quer me abraçar? Abraça. Não quer, não abraça. Você não vai parar meu culto e não serei injuriado porque você não está no dia bom. Para dessa frescura. Para dessa mania. Para de ser facilmente abalado pelo opróbrio dos homens. Chega, rapaz. Meu irmão, quer que eu ore por você? Ora por você. Você está chateadinho? Vá para casa e não me dê trabalho. Somos igreja inabalável, rapaz. Eu estou aqui para ser luz e sal. Não babar de crente que já deveria saber como é a vida nessa terra. E com choraminguinho. Quem mandou fazer? Quem mandou se aliançar? Quem mandou concordar? Quem mandou ir lá? Satanás me tomou. Tomou nada. Ele te deixou um dia sozinho. Você fez essa desgraça na sua vida. Ele te deixou um dia sozinho, você voltou a beber. Te deixou um dia sozinho, você voltou a fumar. Te deixou um dia sozinho, você voltou a desgraçar a sua vida. Satanás não precisa te atribular. Você sozinho, sem saber quem é, faz essa desgraça. Saiba que como igreja, nós viveremos debaixo de muito terror e insulto. E nem começou. Como igreja, seremos muito insultados. Haverá muito terror contra a igreja de Jesus no tempo do fim. E se você chorar por qualquer grito, é melhor desistir agora. E não dar trabalho pra gente. Por favor, nós precisamos de pessoas que tenham coragem. Fragilidade e desespero por ameaça não pertencem à natureza da igreja inabalável de Jesus. Falo coletivamente, falo individualmente. Me tirou do sério. É a minha natureza. Quando eu vi, perdi o equilíbrio. Nessa lutinha desgraçada, quando a treva vir e o negócio apertar, você não aguenta. Porque brigou por essa idiotice dessa batalhazinha nojenta. A Bíblia diz: ouvi, povo cujo coração tem lei e tem palavra, não temam a maldade dos homens, nem o opróbrio dos homens, e pare de vos perturbar por injúrias. Acho que nós vamos voltar por 7 semanas do cego Bartimeu, que é mais calmo.
Não, isso, você não tem ideia do que é conceber a palavra para entregar para vocês. E às vezes a gente conversa com alguns crentes. E eu disse, aí a gente olha, vê a pessoa em pânico, e eu digo assim, quando apertar, de verdade, vou ficar sozinho. Quando o tempo fechar, quando o governo se levantar, quando a ideologia bater forte, quando a polícia entrar dentro do prédio, quando der com o dedo na cara da gente e abrir cadeia, isso vai gritar igual a moça. Mas não vai aguentar. Nessa bancadinha, já botou tudo a perder. A hora que apertar, não vai aguentar. Não é possível. Versículo 8. Porque a traça os roerá como a roupa. Ele começa a desenvolver quando ele diz, o pobre dos homens, injúria e coração turbado. Ele vai desenvolver a desgraça. Porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre. Porque a minha salvação será de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Você achou que as minhas palavras eram duras? Ouça a Bíblia. Desperta, veste-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços toda uma geração e que feriu o chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez o caminho no fundo do mar para que passasse os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão deles. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará uma erva, e te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor angustiador dos homens, para se preparar para destruir? Pois onde está o furor que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará, porque eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu estou falando aqui esta noite a igreja de Jesus. Eu estou pregando a crentes espirituais maduros. Os mais infantis peçam socorro. Fala baixinho e diz para quem está do lado, me socorre depois do culto que eu estou desesperado. Há um chamado de Deus aqui. E que chamado é esse? Olhe para a rocha de onde fomos tirados. E que desespero é esse? E que pânico é esse? Versículo de número 1. Olhai para a rocha de onde vocês foram cortados. Deus está nos chamando para voltar à rocha de onde nós somos cortados. E voltar à rocha não é uma questão de ordem. Voltar à rocha é uma questão de demonstrar a natureza daquilo que nós somos em Deus. Preste atenção que isso aqui é maturidade a partir de agora. A chamada de Deus para nós aqui é essa ideia sobrenatural, essa chamada de voltarmos para a rocha. Quem é rocha? A Cristo. E Ele está nos fazendo lembrar da rocha, de onde nós fomos tirados, de onde nós fomos gerados. E a rocha, que é Cristo, diz respeito àquilo que nós somos.
e não no lugar aonde nós estamos. É por isso que você pode estar em uma igreja e ser terrivelmente abalado em sua estrutura, porque a rocha não é onde você está, a rocha é a natureza que você tem, porque fomos gerados dele. E Deus está dizendo, lembra quem você é, lembra quem você é. Você é tirado de uma rocha inabalável, uma rocha que não muda, uma rocha que não é onde você está, mas o que você é. Você é tirada de uma rocha poderosa. Aleluia. É por isso que estar em Jesus não é estar em algo. Estar em Jesus é pertencer a algo. Fragilizadão, em queda de novo. Aquela mesma vida desgraçada. Que vida é essa? Estar em Jesus, pertencer a Ele. Lembre-se da rocha que vocês foram tirados, diz o texto. Nós estamos em uma fundação que é Cristo. E esta fundação não é para apoio e sustentação. Essa fundação é raiz. Porque sustentação você pode fazer na areia da praia. Você pode sustentar alguma coisa na areia da praia e achar que está de boa. Deixa o vento soprar. Deixa a água subir. Para ver aonde a profundidade da raiz está. Então não é sustentação. É raiz. Literalmente, os gentios é uma árvore que brotou com suas raízes da rocha que é Cristo. É isto que eu e você somos. Não é uma fundação de sustentação. Estamos arraigados nele. Estamos entrelaçados nele. Estamos em profundidade dele. Paulo tem um comentário muito forte quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14 ao 19. Nós somos formados de uma matéria-prima que é a rocha, Cristo. Então você não pode se abater desse jeito. E nós estamos nessa rocha. E tudo aquilo que nós apresentamos de forma visível para o mundo, do lado de fora, é a materialidade das virtudes da rocha, aonde as nossas raízes estão. Então quando o mundo te vê aí fora, quando os teus companheiros de trabalho te vê aí fora, quando a sua família te vê aí fora, qual é a maturidade ou a materialidade da fonte original? Quem é que você transborda? Suas raízes estão aonde? Responde aí para você. Essa rocha que é Cristo não é o nosso lugar de apoio. Cristo não é o nosso lugar de encosto, mas de sustentabilidade. Sustentabilidade é diferente de sustentação. Sustentação é por um tempo, pode ser na areia, mas se o vento sopra e a água sobe, não tem profundidade e raiz. Mas sustentabilidade te faz chegar até o fim. Então nós estamos nele não como um apoio, não como um encosto, mas por sustentabilidade. A igreja de Jesus, ela é um representante de tudo aquilo que é eterno em Deus. É por isso que é muito pouco, pobre e estúpido demais você vir para cá só com expectativa de céu. Não se entendeu o propósito. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós somos a representação de tudo aquilo que é eterno e não temporal. Tem gente que vive assim, aqui, nessa condição. E ser igreja de Jesus é vir para cá, não por causa das circunstâncias. Gente, chega. Para de vir para cá por causa de circunstâncias.
Estou indo porque está doendo, estou indo porque eu estou sozinho, estou indo porque eu estou desesperado, estou indo porque eu não tenho ninguém. Quem não é filho e não entende o propósito, vem por circunstância. Mas quem é filho, vem por consciência e essência. Para de se mover por circunstância. Eu só oro porque doeu. Eu só vou jejuar porque está apertado. Eu só vou ler a Bíblia porque eu estou confuso. Eu só vou para a igreja porque a vida virou uma desgraça. Tudo é consciência, tudo é circunstância. Nada é consciência ou essência. Precisa ser por consciência. Ser igreja de Cristo não é um estado, é uma condição. A manifestação da natureza eterna de Deus, através de homens e mulheres extremamente humanos, mas porque aprenderam a olhar do céu para baixo, eles usam a força da sua humanidade em condição espiritual para tocar a humanidade de outros, e não é por uma circunstância, é por uma condição, é por uma essência, é por uma consciência, não por mera Oh, gente, alguém está aí, alguém está aí, alguém está aí. Quando você vem à igreja por causa da consciência, é aqui que você vai ser lembrado, como hoje, de quem você é. Você é rocha, filho do Deus vivo, pedra viva de Deus. Quando você vem com uma consciência, ainda que você chegue quase destruído, ferido, se arrastando, sem força para ficar de pé, mas você tem a consciência de quem é. Quando você vem para cá, você ouve uma palavra como essa: você é rocha, tirada de Deus, fortaleza do Senhor, edifício espiritual, pedra viva de Deus, filho do Altíssimo, aquele que herdou de Deus com o cordeiro de Cristo. Você é aquele que o Espírito Santo te fez forte. Deus do céu, alguém diga alguma coisa. A perspectiva muda. E quando você chega aqui com a consciência de quem é, e eu te ajudo, e o ministério de louvores, seja quem for que pode estar aqui te lembrando de quem você é, você testifica para os outros da sua volta. Porque tem muita gente que vão se assentar do seu lado por causa da circunstância, e você vai dizer: levanta, rapaz, tu és filho, tu és rocha, Deus te chamou, Deus te salvou, tu és pedra viva, tu és presença de Deus, vida de Deus, tu és igreja de Deus, tu és sal, tu és luz, tu és força, tu és coragem, tu és a manifestação do que a rocha é, tu és a revelação do que a rocha é. Olha do céu para a terra e veja o livramento do Senhor sobre a sua vida. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Uma luta que não se acaba, uma angústia que não tem fim, uma fraqueza que não vai embora, um medo que não se aplaca. Vou cair de novo, vou cair de novo, vou cair de novo. Tu és rocha, rocha, tu és ele, nele, por ele e para a glória dele. Tu és a manifestação da glória de Deus. Tu és a força da rocha ferida de Meribá. Tu és a esperança de Deus, tu és a igreja, tu és a menina dos olhos de Deus. O teu Pai é grande, Ele é poderoso, Ele te ama, Ele batalha por você. Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Presença é luz.
tanto desse. Para de fraqueza. Para de sofrer qualquer afronta. Vão te humilhar de qualquer jeito. Vão tentar te parar de qualquer jeito. Você é igreja, você é luz, você incomoda, você atrapalha as pessoas. Porque quando você chega no local de trabalho, chegou luz. Quando você chega no local de trabalho, chegou sal. E tudo aquilo que não significa nada vai começar a ganhar significado. E tudo aquilo que ninguém percebia vai começar a perceber, porque você levou luz para aquele lugar. E para de ficar ofendido com qualquer coisa. Em nome de Jesus, está na hora de você assumir a sua postura de igreja de Jesus. Você é rocha inabalável. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Está tristinho, irmão? Está magoadinho, irmão? Você não vai tirar meu culto. Vai chorar para lá suas lágrimas. Eu escolhi ser igreja. E se quiser chorar nesse ombro, chora aqui, meu irmão. Porque aqui é inabalável. O próprio do homem não me atrapalha, a injúria do homem não me incomoda, e a lamentação de quem não entendeu quem é não me atrapalha. Só vou te dar um aviso: você é igreja, você é pedra, você é manifestação de Deus, você é filho de Deus, você é no mínimo o que Deus é, você tem no mínimo o que Deus tem. Então te levanta como filho, te levanta como filho. A igreja é o lugar mais seguro da terra. Não abandone a igreja. Torne-se a igreja. Manifeste a natureza do teu Pai. Não se abata por ranzinza, cara feia, murmuração, ofensa. Quer andar comigo, anda, não quer, vai. Jesus chegou de boa. De boa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo, parte com meu Pai, parte no céu do meu Pai. E muitos dos que ouviam seu discurso já não queriam mais andar com ele. Você acha que as minhas palavras estão duras hoje? Os caras aqui, ó. Jesus olhou para trás e falou assim: vai mais alguém? Mais alguém? Que se tem que cair, que caia logo. Se tem que ir embora, que vai embora logo. Se tem que ficar chateado, chateia de uma vez. Se tem que ficar bravo, fica bravo de uma vez. E quer ir embora, vai logo. Disse Jesus: mais alguém? Vai. E Pedro: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? O pastor não tem coração. Com humildade: pastor, me ajude, que eu preciso aprender. Meu filho, eu vou te ensinar por 10 anos até você aprender. Levantou abusadinho. Olha que eu vou, hein? Semana que vem a gente continua. Coloque as duas mãos no seu coração, feche os teus olhos. Semana que vem vai apertar um pouquinho mais, mas você pode vir que vai dar bom. Jesus, somos da rocha, pequenas rochas, diz a tua palavra, que o Senhor espalhou sobre o mundo. Por isso que Deus nos ajunta como família ao redor de uma mesa. Porque quando todas as pedras se ajuntam, o Senhor tem um edifício espiritual que revela quem tu és. Remandea-se. Ajuda, Senhor, os teus filhos para que entendam a força que eles têm em ti. E que cesse esse tempo de aflição e vergonha. E que pare esse tempo de desprezo e dor. E que se tornem inabaláveis a partir desta manhã.
e declaramos a tua igreja um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar de força, um lugar de presença, um lugar de cura, um lugar de salvação, um lugar de reconciliação. Não vos dei espírito de escravidão, diz o Senhor. Não vos dei espírito de medo, não vos dei espírito de pânico, não vos dei espírito de fraqueza, mas de força, sabedoria e poder, e herança, e filiação, e poder de cima. Receba força esta noite. Receba força esta noite. Quando o céu